E aí galera, tranquilo? Hoje a gente vai dar uma analisada num problema um pouco mais complexo da física envolvendo forças, envolvendo as leis de Newton de certa maneira. Então entende o seguinte, ó, isso aqui não é básico, beleza? Isso aqui é um pouquinho mais avançado na ideia do estudo das forças. Então se tu ainda não assistiu os outros vídeos de leis de Newton, eu te aconselho a parar um pouquinho esse vídeo e dar uma olhada nos outros vídeos do canal sobre esse assunto aqui, para tu não ficar perdido, entendeu? Quiser assistir ele, beleza, vamos tentando, mas saiba que existe um suporte em outros vídeos para você que não está ainda ligado nesse assunto conseguir acompanhar essa aula, tranquilinho? Vamos fazer a seguinte situação, ó. Imagina que eu tenho um plano inclinado. O que é um plano inclinado? Uma rampa, tá? Eu vou considerar que sobre essa rampa tem um bloco e que entre o bloco e a rampa não existe uma força de atrito, ou seja, o bloco consegue deslizar sobre a rampa livremente. O que vai acontecer? Se eu abandonar esse cara inicialmente a repouso e soltar, ele vai começar a descer cada vez com velocidade maior, ou seja, eu vou identificar que vai existir uma aceleração na mesma direção desse plano aqui. Tranquilo? Eu estou considerando aqui uma inclinação com ângulo θ, letrinha grega aqui, ó, θ, de forma bem genérica, tá? Não vou utilizar exemplos com números nessa explicação, mas saiba que é uma certa inclinação e que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre que a gente se depara com um problema desses é desenhar, e eu tô falando desenhar mesmo, tá? Pega ali tua lapiseira, tua caneta e começa a desenhar na folha da prova, no exercício que estiver fazendo no caderno, começa a desenhar as forças que agem sobre o corpo que a gente está analisando. Porque o nosso objetivo aqui é entender o valor dessa aceleração, por exemplo, ou conseguir elucidar o valor das forças que agem sobre esse corpo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o diagrama de forças agindo sobre o corpo. Lembra que para ter força precisa ter um agente. Então, analisando aqui, estou considerando que esse bloco está no planeta Terra e que ele está sobre essa superfície. Então, eu vou ter duas forças agindo sobre ele. Quais são elas? A força peso, que é aquela força da ação da gravidade, que a Terra aplica sobre a gente em direção ao seu centro, para baixo neste caso. E a força normal, que é a força que o plano inclinado, esse planinho aqui, ó, está fazendo sobre o bloco. Muito cuidado aqui, as pessoas às vezes desenham a força normal na mesma direção do peso num plano inclinado. Temos que tomar esse cuidado. A força normal assim faz 90 graus com o plano de contato. Tá? Então se tu vê aqui eu desenhei fazendo 90 graus. Diferente de um exemplo onde eu tenho uma superfície plana, lisa, diferente desse exemplo onde força e normal apontam na mesma direção, aqui eu não posso simplesmente subtrair um do outro. Lembra que se eu tenho ali uma situação num plano sem inclinação, eu posso fazer peso menos normal, estão na mesma direção e vai dar zero, né? A gente não vai ter força resultante. Nesse caso eu não posso fazer porque eles não estão na mesma direção. Peso está fazendo aqui, ó, esse ângulo de 90 graus com o chão aqui embaixo, ó, e normal está fazendo 90 graus com a superfície do plano. Não são a mesma direção. Então a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais profunda dessas forças. Um detalhe aqui, o módulo da força-peso, independente da situação, vai ser sempre o produto entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade no local onde está acontecendo a situação. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é uma decomposição dos vetores que representam essas forças. Vamos dar uma olhada aqui e fazer essa decomposição. Primeira coisa que eu vou fazer para decompor é considerar que esse bloco aqui é um ponto material. Nesse caso eu estou desprezando qualquer dimensão que ele possa ter, não interessa se ele é mais gordinho, mais magrinho, eu estou considerando que ele é um pontinho, tá? Isso para facilitar a nossa análise. O que eu vou desenhar? De novo, desenho peso e normal. E agora eu vou decompor essas forças de maneira que eu consiga ter componentes da peso e da normal na mesma direção. Existem muitas maneiras de fazer essa decomposição. Eu estou mostrando aqui para vocês a que eu acredito ser a forma mais fácil de fazer. Como é que a gente vai fazer? Eu vou colar um plano cartesiano aqui em cima, vou dizer que a direção do plano é a direção X e a direção que faz 90 graus com o plano é a direção Y. E eu vou decompor essas forças. Eu vou pegar a força peso, eu vou ter uma componente dela na direção Y e uma componente na direção X. Veja que se eu puxar o bloquinho para cá e para cá ao mesmo tempo, ele desce, né? Essa seria a ideia. Decompus essas forças nessas direções. Isso nos facilita bastante, porque agora
normal e a componente y da peso se encontram na mesma direção. A gente poderia subtrair elas, por exemplo. Tá? Agora, como saber o valor dessas componentes da força-peso que a gente decompôs? Detalhe, eu não decompus a força normal porque ela está totalmente na direção y, então não tem nenhuma parte dela na direção x. A gente tem que entender primeiro que este ângulo θ de inclinação da rampa é o mesmo ângulo que eu vou ter entre peso e py. Como que eu sei disso? Um pouquinho de trigonometria aqui, ó, pessoal. A gente tem triângulos semelhantes aqui. Se vocês fizerem a geometria, vocês vão ver que este ângulo é o mesmo que esse. Se não está ligado nisso, dá uma olhada nos vídeos de geometria do canal para entender um pouco melhor como é que eu cheguei na conclusão que este ângulo é o mesmo que esse. Sabendo disso, puxo para cá, ó, o diagrama olhando para as forças sobre o bloco, pensando só nas componentes da peso. Eu vou ter aqui um triângulo retângulo, ó. Eu vou ter a hipotenusa como sendo a força-peso, eu vou ter o cateto adjacente a esse ângulo como sendo a PY, e esse ladinho que ficou vazio aqui, ó, tem o mesmo tamanho que o vetor PX. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu posso aplicar as identidades trigonométricas, as propriedades trigonométricas aqui sobre esse triângulo. E eu vou fazer que o seno desse ângulo θ aqui é igual a quem? Ao cateto oposto, que neste caso vale Px, e a hipotenusa que vale P. Da mesma forma, o cosseno do θ vai ser o cateto adjacente Py sobre a hipotenusa, que continua sendo o peso. Então agora eu sei as forças que agem em cada direção e eu consigo calcular os seus valores, né? Sabendo massa, gravidade e o ângulo, eu sei o valor da força-peso em cada uma das componentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar todas as forças que agem em Y e todas as forças que agem em X para chegar em algumas conclusões. Primeiramente, vamos pelo mais complicado na direção Y. Está aqui o pontinho material em cima do plano. Na direção Y, eu só tenho duas forças. Eu tenho a força normal para cá e a força PY para cá. Vamos pensar no seguinte. Pensando nessa situação, tu consegue imaginar esse corpo subindo ou descendo? Se eu largar um bloquinho aqui em cima, ele vai acelerar assim? Ele vai atravessar o plano? Não, né? Então o que eu sei? Que não tem aceleração nessa direção. O corpo não acelera na direção Y. Até o próprio exemplo mostra que ele só está acelerando na direção X. Então isso significa que a minha força resultante, que vai ser normal menos PY, ou PY menos normal, vai ser igual a zero. Ou seja, essas duas forças são iguais em módulo. Logo eu consigo definir que o módulo da força normal vai ser o produto entre a força-peso e o cosseno do ângulo θ. Olhando lá para a direção X, que é onde tem a nossa aceleração. Como eu tenho aceleração, eu já sei que eu tenho força resultante. Olhando para a direção X, eu vou ver que a única força que age sobre o corpo nessa direção é a força componente da força-peso, chamada de Px. Então eu vou dizer que a força resultante é essa e vou abrir. Eu sei que Px é P vezes seno de θ. De onde é que eu tirei? Tirei daqui, ó. Px, se eu passar este P multiplicando para o outro lado, multiplicar peso vezes seno de θ, eu vou ter Px, ok? E eu sei o que mais? Eu sei que a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, eu sei que a aceleração é a razão entre a força resultante e a massa do corpo. Então, sendo força resultante P vezes seno de θ, se eu dividir pela massa, eu vou ter aceleração. Aí eu abro a força-peso, eu sei que eu calculo ela com o produto de massa vezes gravidade. Posso cortar massa com massa e chego na conclusão que a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do θ. Vamos tentar entender isso daqui. Isso significa que quanto maior for a inclinação desse plano em direção a ser 90 graus, mais intensa é a aceleração do bloco, que de certa forma faz sentido. Eu sei que um plano mais inclinado tende a ter uma aceleração maior e o limite disso é um plano que faz 90 graus, que eu vou ter um caso de queda livre, onde a aceleração vai ser igual à gravidade. Antes disso, sempre a minha aceleração vai ser uma porção, uma parcela da aceleração da gravidade, que vai estar proporcional ao seno do ângulo de inclinação. É isso aí então, espero ter ajudado. Lembra de curtir esse vídeo se tu gostou, te inscreve no canal e compartilha com os teus amigos. Até o próximo vídeo.